Graça e paz, amém? Tudo bom com vocês? Amém. Aproveitar que está todo mundo em pé, eu vou pedir para que vocês possam estar pegando as suas Bíblias. Quem trouxe Bíblia, né? Quem está sem Bíblia, auxilia aí, quem está do lado não tem Bíblia aí. Vou pedir para que vocês possam estar abrindo lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 19 ao 22. Quem está sem Bíblia pode também estar acompanhando aqui, ó, no telão aqui. Nós temos o pessoal da mídia fera lá atrás, lá, que está lançando as palavras ali também. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim lá em Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pode se sentar, meus queridos, fiquem à vontade. Então, eu escolhi começar essa ministração por esses versículos, porque aqui a gente já pode ver uma comparação muito importante sobre o que é a obra da carne, né? E aqui ele fala sobre, no 22 ali, sobre o fruto do Espírito. Então aqui a gente já pode ter uma noção, amados, sobre fazer a obra da carne com essas coisas que está sendo dita aqui, entendeu? E aí sim fazer depois a obra de Deus através dos frutos do Espírito em nós, né? Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque se eu fosse dar um subtítulo hoje para essa mensagem, né, sobre a obra de Deus e a obra do eu entrava também com um subtítulo falando sobre valentes de Deus. Tem valentes de Deus aqui essa noite? Amém? Glória a Deus pela vida de vocês que são valentes aqui, né? Por que eu estou falando isso, meus amados? Porque essa obra de Deus que nós estamos aprendendo aqui, essa obra que está sendo lançada aqui, ela tem uns parâmetros muito importantes para nossas vidas, né? Esses parâmetros aqui, ela vem falando assim desde a fundação, que é o começo de uma obra com Deus, né, até o acabamento, né? Mas no meio de tudo isso existem os processos que vamos vivendo com Deus, né? E no meio desses processos é onde eu quero falar que Deus precisa de nós como valentes de Deus. Deus é poderoso, né? Ele pode todas as coisas, mas Ele conta com os seus valentes de Deus. E sabe o que quer ser um valente de Deus, meus amados? Valente de Deus não é aquele que está cheio de arma, valentão, bonzão, não. O valente de Deus mesmo é aquele que tem a coragem de se posicionar, virar as costas para o mundo, pelas coisas do mundo que se parecem ser boas, que se parecem ser agradáveis, que nos dão prazer, mas que nos levam aonde? Ao pecado, né? Então esses tipos de coisas assim, precisamos ser valentes de verdade, para virar as costas para essas coisas e prosseguir para Cristo.
né? Prosseguir na Cristo. Esses são os valentes de Deus, que estão dispostos a abandonar toda aquela obra da carne que foi dita aqui, para seguir a obra e poder deixar gerar os frutos do Espírito. E essa obra que está sendo lançada aqui, que nós estamos falando aqui, amados, é uma obra que o propósito dela, um dos propósitos finais dessa obra, eu creio assim no meu coração, que Jesus colocou isso no meu coração, o Espírito Santo ministrou em mim, são almas, né? Fazer essa obra é buscar almas, vidas, né? São pessoas, somos nós fazemos parte dessa obra, todos nós fazemos parte dessa obra, né? Então essa é um propósito dessa obra do Senhor Jesus, né? E essa obra ela não está assim só relacionada aqui, quando eu falo em vidas, ganhar vidas, não é o que eu quero dizer assim, não é encher a igreja, né? Eu estou falando isso assim para todos, irmãos, para todos os que estão aqui, para quem está visitando aqui, que possa entender esses parâmetros dessa obra, que todos nós temos um dever, né, com essa obra. E essa obra que eu quero falar, ela também está relacionada à nossa casa, né, aos nossos lares, está relacionada ao nosso trabalho, às escolas, né, à nossa vida. Isso é uma obra de Deus, né? Nós andamos, nós trabalhamos, nós somos pais, né? Tem mães, tem filhos, então cada um tem essa responsabilidade importante nessa obra, né? E Deus conta conosco, né? Quem está disposto, quem é valente a virar as costas e poder caminhar, gerando esse fruto do Espírito, né? E levando aqueles que você quer bem, aqueles que estão com você, né? Levando eles, né? Apontando esse caminho, fazendo essa obra, né? E hoje eu quero começar agora, pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês aí lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículos do 1 ao 10. Já vou pedir para que vocês possam deixar a Bíblia de vocês abertas aí nesse versículo, que a gente vai discorrer aí nesses versículos aí, né? Então aqui vai estar falando sobre um jovem que começou muito bem fazendo a obra de Deus. Começou top fazendo a obra de Deus, mas infelizmente no meio do caminho, né? Microfone, né? Amém? 1 Samuel, capítulo 9, de 1 ao 10, diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Ora perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Zaalim, mas tampouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda
que meu pai cesse de preocupar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus. Ele é honrado e tudo que diz acontece. Vamos até lá agora. Talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? O pão dos nossos alfajores se acabou, e presente algum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul: ainda tenho um quarto de ciclo de prata, e eu darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Disse Saul ao moço: disses bem, vem, vamos. E foram-se à cidade onde o homem de Deus e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui, amados, podemos perceber então muitas características boas de Saul, né? Quem foi Saul? Para quem não conhece Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei, então Saul ele foi o primeiro rei de Israel, da cidade de Israel. E aqui a palavra de Deus começa a contar a história de Saul. Começa a contar desde quando ele era jovem, de quando ele era bem moço, né? Então vemos aqui, a Bíblia está falando de muitas características boas do jovem, né? Olha, a Bíblia fala que ele começa falando aqui no versículo 1, que ele era um jovem de boa família, né? Era formoso, forte, bondoso, né? De alta estatura, né? Entre o povo, quando se olhava no povo e Saul estava no meio do povo, ele se destacava porque ele era alto, então ele chamava muita atenção, né? Era um jovem que tinha muitas boas características, né? E no versículo 3, amados, no versículo 3 diz assim: ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: chama os moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Aqui nesse versículo 3, que eu entendi aqui que o Espírito Santo colocou no coração, o pai de Saul pede a ele para pegar o servo e ressalta aqui na minha Bíblia aqui: se levanta e ir buscar as jumentas que se perderam. Esse se levanta, amados, o que será que a palavra está dizendo aqui, né? Está querendo dizer para a gente aqui, né? Algumas versões não falam esse levantar, mas eu pesquisei em algumas versões antigas e está lá falando levanta-se, né? O que Deus ministrou no meu coração? Será que ele estava deitado, né? As jumentas do pai foram perdidas e o menino estava como no outro dia, deitado, né? Esperando o pai chamar ele, né? Um jovem que começou já com boas características, agora o pai fala: levanta e vai buscar, né? Vai atrás, pega um moço, pega um servo e vai atrás das jumentas, né? O que a Bíblia estava querendo nos dizer aqui? A palavra do Senhor, amados, a gente não pode perder e nem descartar nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula, amados. Então Deus quer falar com a gente nos pontos, nas vírgulas, em qualquer palavra. É importante a gente estar lendo, a gente estar meditando, né? Prestando atenção. O que Deus ministra aqui no meu coração aqui? Porque a vida de Saul ela vai nos ensinar muitas coisas, né? O que eu vejo aqui, meus queridos, é que quem nos conhece mesmo de verdade, quem pode falar da nossa vida de verdade mesmo, é quem está morando com a gente debaixo do mesmo teto. Né? Pai de Saul conhecia Saul muito bem, né? Quem dá o testemunho nosso mesmo, que conhece cada um de nós, é quem mora com a gente debaixo do mesmo teto, né? Essa é aquela hora que cada um dá uma olhada
pô, você fala do nada e já. Mas pega, não é verdade? Só quem pode dar testemunho de mim é minha esposa, que está comigo 24 horas, né? Sabe, não todas as 24 horas, mas sabe, né? Os meus filhos, não é verdade? Eles dão testemunho de mim. Então, o pai de Saul conhecia muito bem quem era Saul, né? Então, quem vai falar muito da gente é quem está debaixo do mesmo teto. Então, amados, o que eu digo para vocês? Prestar atenção, né? Já que nós vamos começar essa obra, presta atenção no que a sua esposa fala de você, o que os seus filhos estão falando de você, né? O que a sua mãe está falando de você, o que o seu pai está falando de você. Eles estão te olhando, eles estão te desenhando. Então, cuidado para fazer essa obra de Deus. Para quem vai entrar nessa obra do Senhor, eu creio que só tem valente aqui que vai entrar nessa obra do Senhor, fazer essa boa obra para Deus aí, resgatar vidas aí para o Senhor, poder conquistar sua casa, né, para o Senhor, poder apontar o caminho de Cristo para o Senhor, né? Isso é muito importante, amados. Deus, ele é maravilhoso. E aqui no versículo 5, vamos lá, vamos acompanhando comigo a Bíblia lá, meus amados. Versículo 5 diz assim: quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele. Disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda que meu pai cesse de procurar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. Então aqui podemos entender aqui que Saul tem preocupação e cuidado, né, com a vontade do seu pai, né? Saul, ele era um jovem que ele mostrava que ele era diferente, né? Ele estava mostrando aqui uma preocupação com as coisas do pai. Ele saiu, ele não encontrou as jumentas do pai dele, mas só que também ele decidiu agora, em vez que o pai dele ficasse preocupado com as jumentas, ia se preocupar com ele, porque ele já não tinha voltado, né? Então ele fala para o servo que está junto com ele: vamos voltar para o meu pai não ficar preocupado, né? É importante isso, né? A gente poder ter tá ligado nisso aí, que tem pessoas que se preocupam com a gente, né? E aqui no versículo 6, ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: o moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus, ele é honrado e tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Então aqui, esse versículo, olha que legal, o acompanhante de Saul, o servo que ele escolheu para andar ao seu lado, aponta sempre para Deus. Isso nos ensina que devemos selecionar e escolher com cuidado com quem vamos andar na obra do Senhor. Nós temos que cuidar e escolher com quem vamos andar. Andar, amados, andar, caminhar junto para longe, né? Não falar a gente pode falar para todos, mas cuidado com quem caminhamos, com quem andamos, né? Porque aqui Saul, ele pôde ir lá e escolher o servo para caminhar com ele, né? Olha que bacana a característica dele, né? Ele poder ir lá e escolher o servo. Ele podia ter escolhido qualquer um, mas ele não, ele escolheu um que tinha um certo temor a Deus, ele escolheu um que apontava a Deus, né? E isso é muito importante para nossas vidas. Nesta obra do Senhor, nós temos que estar antenados com isso aí. Será que com quem estamos caminhando? As pessoas que escolhemos para ser nossas amigas, que estão caminhando com a gente, colegas, será que eles apontam para Deus? Né? E se essas pessoas não estão podendo apontar para Deus, será que aí nós estamos apontando esse caminho? Né? Ou pior, muitas das vezes não apontamos o caminho e ainda queremos tirar do caminho.
Então, aqui Saul sempre está nos ensinando, a palavra vem nos ensinando, né? Cuidado, escolhe, veja as amizades, né? Estão apontando para Deus, está apontando para onde? Né? Então aqui Saul, ele tinha um servo que apontou para ir para um homem de Deus, né? Buscar as coisas de Deus, buscar uma direção de Deus. E lá, agora vamos para 1 Samuel 17. No mesmo capítulo, Samuel 17, verso 17. No capítulo 9 e 17. Vamos um pouco para frente ali. Versículo 17. Diz assim: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Aqui, amados, eu quero abrir um parênteses aqui e deixar o Saul um pouquinho de lado ali, mas eu vou voltar dele ali. Eu quero falar um pouquinho sobre Samuel agora, né? Porque Samuel, ele foi um profeta muito poderoso de Deus, né? Foi um homem muito usado por Deus, né? Ele foi entregue por Deus desde bebezinho, né? Ele foi entregue por Deus. Então, aqui eu consegui. Deus falou algo no meu coração aqui tremendo, amados, que quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de que te falei, né? Porque Saul saiu para encontrar com o homem de Deus, né? Que era Samuel, mas Samuel já tinha ouvido Deus falar com ele, então ele já estava indo de encontro com Saul. Mas o que eu achei interessante é que quando Samuel vê Saul, né? Ele vê Saul, ele olha, jovem bonito, alto, forte, né? Bondoso. Poxa, Deus escolheu certinho esse aí, né? E quando a gente vai um pouquinho mais lá para frente, Samuel ele também pôde ter o privilégio de ungir o segundo rei, que foi Davi, né? E é tão interessante, amados, que quando ele vai para ungir a Davi e ele chega até a casa de Jessé, pai de Davi, Davi não está lá, mas está os irmãos de Davi. Aí Jessé chama os seus filhos, e quando os seus filhos entram todos bonitão, fortão, altos, né, com aparência. Aí Davi olha, eu creio, amados, eu só quero que eu quero ir pela palavra do Senhor, entendeu? A palavra não está falando aqui o que eu vou falar, mas eu creio no meu coração que os olhos de Samuel nessas horas ficou confundido, porque da primeira vez que quando ele ungiu a Saul grande, forte, quando eles viu os filhos de Jessé grande, forte, bonito, o que acontece? Ele fala: é esse. Aí Deus olha para ele, Deus fala para ele assim: Saul, não se engane, eu não vejo como o homem vê, eu sondo o coração, o coração. E aí acontece todo um outro processo, que daí Jessé vai lá, chama Davi. E o que eu entendo, meus queridos? Que na obra de Deus, métodos antigos que deram certo no passado com outras pessoas, ou que está dando certo em outras igrejas, ou que está dando certo em outras famílias, não são os mesmos válidos para dar certo na nossa. Deus é um Deus que vai renovando, Deus é um Deus de novidade, entendeu? Então, muitas das vezes a gente quer desenhar as coisas do Senhor para a nossa vida, a gente quer que as coisas do Senhor sejam como aconteceu no passado, daquele jeito, o Senhor faz daquele jeito e tal. Não, Deus ele faz diferente, porque é a vontade dele, né? É a vontade dele que prevalece. E aí o que acontece, né? Ele se engana, ele deixou se enganar. Agora vamos fechar esses parênteses aqui. Então vamos voltar para Saul novamente, né? Não é porque deu certo uma vez que precisa sempre do mesmo jeito.
dar certo sempre do mesmo jeito, né? Vou tocar para 16 de novo. Então, nesse capítulo 9, amados, então a Bíblia aqui nos relata aqui sobre as características de Saul, né? As características de um jovem, as características de alguém que começou fazendo uma boa obra, né? E agora vamos lá para Saul é ungido rei por Samuel. 1 Samuel 10, versículos 6 e 7. 1 Samuel 10, pouquinho para frente, lá, versículos 6 e 7. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faze o que achar melhor, porque Deus é contigo. Glórias ao nosso Senhor. Agora Saul, debaixo do poder do Espírito, é transformado em um outro homem, não mais um jovem, né? Mas um homem, né? Então o que a gente aprende aqui? Ele recebeu do Senhor, do Espírito do Senhor, agora maturidade, amados, né? Não é porque ele era um jovem ainda, como tem muitos jovens ainda que são mais maduros aí que gente de 40 e 50 anos, entendeu? Por quê? Porque é cheio do Espírito Santo, né? Porque é cheio do Espírito Santo, jovens aí que estão transbordando o Espírito Santo, né? E agora, Saul, o que acontece agora? Ele cheio do Espírito, então ele foi cheio do Espírito para ganhar maturidade, para fazer a obra do Senhor. A obra de Deus, ela precisa de maturidade, ela precisa de pessoas agora maduras para fazer a obra do Senhor. Essa maturidade, amados, vamos encontrar com quem? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo 10, lá nos versículos 17 e 22. 1 Samuel 10, 17 ao 22. Diz assim: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Vós, porém, hoje rejeitastes a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: Põe um rei sobre nós. Portanto, agora ponde-vos perante ao Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, amados, vemos aqui que no versículo 6 e 7, né? Agora, Saul, no versículo 17 e 22, né? Nesses versículos aqui que a gente leu, aqui a gente pode perceber o seguinte: que o povo, se movendo pela necessidade de terem um rei, Deus os atende, mas isso não significa que Deus está de acordo com essa necessidade do povo, né? Aqui a gente vê que começou algumas dificuldades para Saul no meio dessa obra de Saul, e isso vai acontecer, né? Em todo lugar, dentro da igreja, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, né? Nas escolas, faculdade, né? Os problemas eles vão aparecer. E aqui o que a Bíblia está relatando, amados? Que o povo ele queria um rei sobre eles. Eles não tinham um rei ainda.
Eles tinham profetas, eles tinham juízes, né? Mas como ao redor deles, em outras cidades, né, tinham reis, o povo falou: ah, quero um rei também. O que eles têm? Eu não tenho, eu quero um rei. O que mostra isso, amados? O povo se movendo apenas por necessidade, ou pior, por inveja, né? Por querer ter um rei. E Deus não é assim. O nosso Deus, a gente não vê o nosso Deus, mas a gente sabe que Ele existe. Amém. Né? A gente tem fé, a gente crê que Ele existe. E o que aquele povo? Aquele povo não bastava. Ele tinha um Deus que cuidava, ele tinha um Deus que guiava eles, mas eles precisavam ver, eles tinham que ver para crer, eles tinham que tocar para saber que tinha um rei sobre eles, para poder guiar eles, né? Então esse é um grande problema também na obra, amados. A obra de Deus, muitas das vezes, as pessoas querem ver acontecer do dia para a noite, as pessoas querem poder ver algo acontecendo de hoje para amanhã. Não é assim, né? Primeiramente a gente precisa ter fé, crer no Senhor, deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Versículo 22, 10, 22. Versículo 10, 22 diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele se escondeu entre a bagagem. O que vemos aqui? Que quando Saul, ele foi ungido rei, mas ele ainda não tinha sido apresentado ainda para o povo, né? O povo queria um rei, né? O povo queria um capitão, queria alguém que liderasse eles ali. Ele foi ungido, mas o povo não conhecia ele, então o povo queria conhecer ele. E ali, quando eles se reuniram para poder conhecer ele, o que ele fez? Ele se escondeu, né? Ele se escondeu no meio das bagagens. Ele podia estar até mesmo trabalhando, né? Muitas das vezes, muita humildade dentro do coração dele, então ele não queria aparecer, né? Então mostra aqui pra gente que podemos ver aqui que Saul ele estava um pouco preocupado, né? Com essa obra que ele foi escolhido para fazer, né? Para fazer esse propósito que Deus chamou ele para fazer. Tanto que ele se escondeu lá entre as bagagens, né? Mas o processo vai acontecendo. Deus vai agindo. Vamos agora, meus queridos, lá para o capítulo 11. Capítulo 11 vem agora a primeira batalha de Saul. Capítulo 11, do 1 ao 7, diz assim: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Naás, o amonita, porém respondeu: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo o Israel. Disseram-lhe as autoridades de Jabe: conceda-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros para todo o território de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nós entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então o povo levantou a voz e chorou. Naquela hora Saul vinha do campo, trazendo os bois, e perguntou: que tem o povo que chora?
e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-as em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram com um só homem. Saul, guiado pelo Espírito do Senhor, confronta o povo, pega em um ponto fraco para que fossem para a batalha. Qual que é o ponto fraco do povo que ele pegou? Foi nos seus bens financeiros, porque Saul via uma grande dificuldade de união, né? O que essa palavra está falando, amados, para vocês poderem entender esse contexto aqui? A cidade foi uma cidade vizinha de Jerusalém que foi sitiada pelos amonitas, né? Ela foi sitiada e aí, vamos supor que essa contenda foi sitiada. Saul está aqui em Araucária, eles mandam o povo vir para cá, mandam uma mensagem para cá para que eles para que eles fossem para lá. Mas quando essa mensagem chega, o povo chega até eles ali, na cidade deles, o que acontece? O povo fica com dó dos irmãos deles lá da outra cidade. O que eles fazem? Eles choram, eles planteiam, eles ficam amargurados, mas ninguém se posiciona. Só sabe chorar, só sabe murmurar, né? Tem algumas partes da Bíblia aí que falam sobre, tem uns que não está aqui, amados, mas o planto de alguns são tão fortes que eles arrancam os cabelos, tem uns que arrancam a barba. Mas o posicionamento de ajudar os irmãos que estão lá na dificuldade, só chorar não vai resolver. E Saul percebeu isso. E o que Saul faz? Saul tem que pegar os bois que ele estava vindo, tem que cortar os bois, despedaçar todos os bois e manda para um pouco de cada um. Olha o trabalho que tem na obra de Deus. E manda para cada um dos povos lá, que são todos irmãos de Israel, e vai e fala: se vocês não forem comigo nessa batalha, o que vai acontecer? O boi de vocês, os animais de vocês, vai ser tudo despedaçado dessa mesma maneira. Quebrar teu carro. Vou quebrar teu carro. Para alguns entender. Para alguns entender. É que hoje é assim, né? Pensa, amados. Você tem que entrar numa batalha, numa obra do Senhor só por causa de alguma coisa em troca? Né? Eu só vou fazer lá porque para mim não perder aqui. E o amor, né? E o amor pelas vidas, né? Qual que é o segundo mandamento que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Glórias ao Senhor, né, Pai? Então, o que acontece? Vamos seguindo em frente, amados. Samuel 11 diz o seguinte: no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos durante a última vigília da noite. Vieram ao acampamento e feriram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então podemos ver aqui a primeira vitória na batalha, né? Uma batalha vencida com sucesso de Saul. O povo se espalhou tanto, gente, tanto que não conseguiu nem correr 2 juntos. Foi cada um para um lado, nem um junto com o outro, foi cada um para um lado. Então Saul ele teve a primeira vitória dele nessa batalha aí foi com sucesso, foi uma batalha boa, né? Então o que vemos até agora aqui, meus amados? Alguém que começou bem, alguém que estava caminhando bem, alguém que entrou de cabeça na obra, que se
entregou e estava indo super bem. Agora vamos lá para o Samuel, 1 Samuel, no capítulo 12, capítulo para frente. Vamos estar lendo ali o versículo 14 e 15. Diz assim, 14 e 15: Se temerdes ao Senhor e ouvirdes e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor, o vosso Deus, bem será. 15: Se porém não derdes ouvido à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Nesse capítulo 12 vemos um povo sendo corrigido, vemos um povo que está sendo alinhado e ficando ciente das consequências caso pratiquem o mal. A obra de Deus precisa ser compreendida pelas duas partes, né? Então aqui a gente vê que Samuel estava exortando um povo que era rebelde, um povo que queria um rei, um povo que também era difícil, né? E isso também é com as nossas obras, isso também é na nossa vida, isso também é no nosso trabalho. Então isso vai fazer parte, mas aqui eu vejo assim, que Deus está afirmando uma aliança com o povo, está afirmando uma aliança com Saul, né? E Deus, eu vejo que Deus tem essa vontade de firmar essa aliança com a gente, né? Ele tem esse desejo de querer firmar, que a gente se posicione, que a gente seja valente mesmo dele, que a gente receba essa palavra, que a gente possa ter a coragem de virar as costas para as coisas do mundo que nos levam ao pecado, né? Então essa era uma exortação que Samuel estava levando para o povo, que o povo tinha que se manter dessa maneira, que se fosse continuar assim, né, ia dar certo. Agora vemos no capítulo seguinte, 1 Samuel 13, do 5 ao 7. Acompanhem lá comigo, meus queridos. 1 Samuel 13, do 5 ao 7. Diz assim: esse capítulo tem um subtítulo aqui que diz: A guerra contra os filisteus. Filisteus é um povo inimigo de Israel, amados. E vocês podem perceber, quando vocês estão lendo a Bíblia ali, que é um povo que sempre guerreou muito contra Israel, né? Sempre tentou muitas e muitas vezes derrubar a obra de Deus ali em Israel. E também eu percebo uma coisa, que Deus também usou muito os filisteus, né, para corrigir o povo, né? Às vezes a gente quer fugir dos problemas, mas Deus está usando aquele problema para nos corrigir. E aqui vemos então 13, 5 ao 7 diz assim: Os filisteus ajuntaram-se para guerrear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Miqumas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo os homens de Israel que estava em aperto, porque o povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. Alguns dos hebreus até mesmo passaram ao Jordão para a terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todo o povo que permaneceu com ele se encheu de temor. Olha aqui, amados, que dureza aqui, né, que aconteceu aqui, que
vemos aqui que o medo dominou o povo. E na obra isso também não vai ser diferente, né? Infelizmente existirão muitos correndo, se escondendo, ao invés de enfrentarem a batalha. Então o que vejo aqui? O povo se escondeu, o povo correu. Foi na hora do aperto, né? E esse aperto ele vai existir nas nossas vidas, na nossa obra. Não tem como fugir. A partir do momento que estamos virando as costas para o mundo, prosseguindo nessa hora, o aperto vai vir, mas é a hora, nesse aperto, vai ser espremido e vai ser colocado para fora quem realmente somos de verdade, né? É na hora do aperto, é na hora da pressão, é na hora do medo, né? E aí foi aonde as coisas começou a ir para um lugar errado na vida de Saul, né? Agora vemos ali no capítulo 13, no versículo 8 ao 14, vemos agora um sacrifício reprovável. Do 8 ao 14 diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas e oferecer o holocausto. Mas havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Amados, 14, vamos também lá ler o 14. Vamos ler o 13. Disse Samuel a Saul: Procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui percebemos que Saul, ele olhou para as coisas naturais, e quando viu o seu exército correr e se esconder, ele deixa de confiar em Deus. Aqui, amados, é uma coisa muito séria, grave, que acontece muito isso aqui. São as pessoas deixar de confiar no Senhor. E muitas das vezes, quando deixamos de confiar no Deus Altíssimo, é aonde cometemos, desculpa a palavra, as burradas da vida, né? Porque quando eu li aqui e comecei a meditar, parecia assim que normalmente Saul não estava fazendo uma coisa tão grave. Pô, ele estava. Samuel, o profeta, não chegou, né? Porque somente um profeta podia estar ali prestando sacrifício perante o Senhor no Velho Testamento. E quando ele viu que o profeta não chegou, o que ele fez? Ele foi querendo adiantar, fazer o processo do jeito dele. Mas as coisas com Deus não são assim. Não adianta a gente querer adiantar um processo e sair debaixo de um mandamento, de uma ordem do Senhor. A obra de Deus não adianta a gente querer fazer se antecipando nas coisas. Parecia que não, mas foi, amados. Foi algo grave para Deus, né? Ele desobedeceu a Deus e comprometeu, amados, a geração dele. Porque o que a palavra está falando aqui? Que se ele tivesse obedecido, o reino dele seria eterno sobre Israel.
E não, quando ele desobedece, Deus agora quebra uma parte ali com ele, e agora o reino dele não mais será eterno, né? Esses problemas de a gente acabar trocando a necessidade pelo propósito, essa emergência, a gente está comprometendo muita coisa, meus queridos. A gente pode estar comprometendo a vida dos nossos filhos, a gente pode estar comprometendo a vida de quem está do nosso lado, das nossas esposas, no trabalho, quando a gente está querendo agir somente olhando a necessidade, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E Deus? Onde que Deus entra nisso? Né? Às vezes a gente só precisa descansar no Senhor, confiar nele, que o mais ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele. Mas infelizmente aquele homem, aquele jovem que tinha todas as características boas, simplesmente ele comete um erro que foi grave para o Senhor, né? Ele faz algo que quebra o mandamento de Deus, e isso para Deus é grave, queridos. A gente fazer algo que quebra a vontade do Senhor pode complicar muito, não só a gente, mas como quem está ao nosso redor, a nossa geração, aqueles que estão responsáveis por nós, né? E agora ele passa a agir pela necessidade, né? Um erro grave na obra. E vemos agora lá em 1 Samuel capítulo 14, 24, diz o seguinte: 14, 24, um pouquinho para frente ali, 14, 24. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjura o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Aqui, Saul, agora ele tem uma estratégia totalmente errada, ele faz um voto totalmente errado, ele age sem discernimento e acaba a mostrar uma obra do seu eu, né? A sua própria vontade. O povo que estava com ele, que estava guerreando com ele, ele pediu para o povo para correr atrás agora do exército dos filisteus, e para cima do exército dos filisteus, mas ele queria que o povo estivesse em jejum. Como o povo numa batalha, amados, vai estar guerreando em jejum fraco, né? E aqui, por escolhas do seu eu, né? Ele colocou o seu eu na frente. Lá no 14:32 diz o seguinte: o povo lançou-se ao despojo, e tomando ovelhas, bois e bezerros, degolaram-nos no chão e os comeram com sangue. Decisões que levaram seu povo a pecar. Agora as obras de Saul são somente para barganhar com Deus, né? Ele fez ali um voto com o Senhor para que ele pudesse chegar ao povo inimigo, derrotar o povo inimigo pelas suas vontades. Agora um povo sedento e com fome, quando eles conseguem expulsar o povo que está lá, eles vão para cima dos despojos e acabam comendo a carne com fome, com sangue. E isso para Deus é reprovável, Senhor. Isso para Deus é reprovável. Então agora, as decisões erradas na obra do seu eu, as decisões que tomamos errado, quando fazemos a obra do nosso jeito, ela leva, mais uma vez, as pessoas ao nosso redor a pecar, né? Então, são coisas graves. Agora vamos um pouquinho mais para frente ali no capítulo 15. Capítulo 15, do 1 ao 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei o Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito.
vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, nada e poupes. Matarás homens e mulheres, meninos, crianças, peito, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Aqui vemos então que Saul recebe uma direção, né? E ele recebe uma direção precisa, né? Saul recebe uma direção que foi dada com detalhes como ele devia agir, né? Com Deus, da maneira que Deus queria que ele fizesse. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe por que aquele povo deveria ser exterminado da terra. Deus conhece uma criança quando ela está no ventre da sua mãe. A mãe nem sabe que está grávida, Deus já sabe o que aquela criança vai ser quando crescer. Então Deus sabe de todas as coisas, né? Lá no versículo 9 do capítulo 15 diz assim: Saul e o povo, porém, pouparam a paga e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Saul, então, ele tinha uma direção do Senhor, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, ele tinha que ter obedecido a Deus naquele momento. O que ele fez? Ele desobedeceu, ele poupou o rei, ele poupou o melhor dos despojos que tinham na guerra, que são as ovelhas, algumas coisas ele deixou ali separado, né? Deixou separado ali, ele não quis matar nada, ele quis se aproveitar de algumas coisas, né? Ele começou a querer se aproveitar das coisas de Deus, e as coisas são do Senhor, né? Agora, amados, vamos perceber aqui um jovem que teve a maturidade, que cresceu, que teve boas características, começou uma boa obra com o Senhor, mas através do seu eu, ele começa a se declinar na obra, né? Lá no mesmo capítulo 15, uma parte um pouco extensa, mas tão precisa para que eu possa ler, amados, não tem como eu não ler, porque a palavra, ela não volta vazia para Deus. Então, o que está sendo liberado aqui é a palavra do Senhor, não é a minha vontade, não é o meu eu, não é o meu achismo, é a palavra de Deus, né? Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo. E aí levantou-se para si um momento e, voltando, passou a descer a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Agora, porém, lhe disse: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugidos depois é este que ouço? Respondeu Saul: Os soldados nos trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas os restantes destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala, disse Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que assim sejam aniquilados. Por que não desses ouvido à voz do Senhor? Por que antes te lançasse aos despojos e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: Pelo contrário,
Dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Bag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram no despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como é que se obedece a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que gordura de carneiro. Essa palavra aqui, queridos, é tão precisa para a nossa vida. Esse versículo 22, ele fala: obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor que sacrificar. O que acontece muitas das vezes, amados? A gente às vezes tem uma cabeça de querer fazer e achar que para Deus nós vamos ser recompensados porque nós estamos fazendo. Mas não. Deus quer que obedeça a palavra, obedeça a sua vontade. Deus quer que obedeça. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. As ações de Saul, meus queridos, eram como rebelião a Deus. Eram obras de rebelião. E Deus estava vendo essa obra de Saul não mais como uma obra de Deus. Ele via essas obras de Saul como feitiçaria. Amados, olha que grave é isso. Olha que grave é a gente desobedecer ao Senhor. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, lhe disse: não tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor. O que está acontecendo aqui essa noite, amados? A palavra do Senhor está sendo lida aqui. A palavra do Senhor está sendo lançada aqui. Não é a palavra do Teles, é a palavra do Senhor. Não rejeite essa palavra. Não rejeite esse ensinamento que o Senhor está lançando para nossas vidas. Não deixe o natural enganar os olhos de vocês. Creiam no Senhor Jesus. Creiam em Deus. E Ele te rejeitou para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para partir, Saul segurou a barra do seu manto, o qual rasgou. Olha o desespero dele. Desespero de um homem agora querendo ser reconhecido, querendo ter moral, querendo mostrar que ele ainda tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Ele rejeitou a palavra. Quando rejeitamos a palavra de Deus, será que Deus tem ainda obrigação com a gente? A gente está rejeitando. A palavra está sendo lançada, a gente está fazendo o quê? Pensando em outra coisa, dando risada, pensando lá, não sei o que, outra coisa. Sei que é difícil, a gente está cansado, a gente trabalhou, mas a gente precisa, amados, porque essa palavra aqui mudou minha vida. Essa palavra eu sei que mudou a vida de muitos que estão aqui, né? Foi essa palavra aqui que transformou a vida e continua transformando. Através dessa palavra que tem cura sair. Eu creio. Amados, então vamos lá para o final. Agora, a gente falou muito sobre Saul, né? A gente já está quase encerrando. A gente falou muito sobre Saul. A gente falou muito sobre aquele jovem que começou bem, super bem, mas deixou o seu eu dominar ele. Queridos, agora vamos lá para
de Deus, aprendendo a fazer a obra de Deus com o Deus da obra. Lá no Evangelho de João, vamos lá para o Evangelho de João. Agora a gente vai aprender coisas tremendas aqui para a nossa vida, meus queridos. Eu prometo que vou ser breve, prometo que não vou me prolongar, mas nós vamos agora falar sobre a obra de Deus. Vamos aprender da obra com o dono da obra. Vamos aprender agora com o mestre, com o Rabi João, perdão, só um pouquinho, João 17. João 17. João 17. João 17. João 17 diz assim: tendo dito estas coisas, Jesus. Quem ama Jesus aí? Quem não conhece Jesus ainda vai conhecer e vai se aprofundar mais nele e vai ver como que ele é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhe dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Que Jesus conta um pouco sobre a sua obra, né? Tem muita coisa linda que Jesus fez aqui quando ele caminhou pela nossa terra e continua fazendo. Mas no versículo 1, o que aprendemos? Quando Jesus ele olha para o céu, ele começa a clamar, ele começa a falar com Deus, que a oração é fundamental para a obra, né? A glória só pode vir de Deus, a força para fazer a obra vem do Pai, né? Precisamos dele. Então, oração, amados. O que é orar? Falar com Deus, conversar com o Senhor, é estar meditando no Senhor, é falando com Deus, é tirar o tempo para conversar com Deus, quer alcançar aqueles da sua casa, quer alcançar aqueles do seu trabalho, quer mostrar o caminho, quer estar com eles andando no caminho, mesmo com o processo. Ore, busca o Senhor, busca Deus em oração, fala com Ele, fala com Deus. Ele está, a palavra fala que Ele se inclina para estar ouvindo as nossas orações. No versículo 2, ele fala o seguinte: pois lhe deste autoridade sobre toda a terra, autoridade para fazer a obra que vem sobre nós, quando cumprimos aquilo que aprendemos com Deus, aquilo que vamos aprendendo com o Senhor, né? Aprendemos, a palavra está sendo lançada, estamos aprendendo, mas quando aplicamos aquilo dentro da igreja, dentro do nosso lar, nos nossos trabalhos,
vem a autoridade do Senhor sobre nós, quando aplicamos aquilo que aprendemos. Versículo 3, Jesus fala: ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O foco da obra é apontar sempre para Deus, apontar sempre para Deus, né? Não é para o homem, é para Deus, né? Fazer conhecida a verdade que liberta, né? O foco é esse, amados, apontar para Jesus, apontar para Deus, né? É Ele que vai libertar, é Ele que nos vai nos curar, é a Tua palavra, o foco é Ele. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Fazer a obra é dar toda a glória a Deus. Né? O que Saul queria fazendo a obra do eu dele? Ele queria a glória para ele. E a obra de Deus não. A obra de Deus, a glória é para Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada a ver com nós. Nós temos que fazer a obra para glorificar o nome dele. Não a homem, mas a Deus. E a glória é para ele. Já aprendemos também nesse versículo 4. Vai pegar para fazer essa obra, amados. Vai até o fim. Amém. Não para. Não desista. Persista. Nem que você vai devagarzinho, um passo de cada vez. Mas seja consistente. Seja persistente. Não está dando certo, não estou vendo nada acontecer. Mas continua. Caminha, né? Ser valente de Deus, amados, é virar as costas para as coisas que nos enganam do mundo. Mas ser valente de Deus é ser dependente de Deus. Quem está pronto para ser dependente total de Deus? Parar de confiar só nas forças do próprio braço, né? E fazer a obra só dependendo de Deus. Que a obra é dele, nós devemos aprender a obra com ele. Versículo 5. Já falei que dependência de Deus, né? A dependência total do Senhor. Quando somos dependentes total de Deus, amados, fazemos a obra dessa dependência de Deus. O que Jesus fala aqui, ó? E agora, Pai, glorifica-me em Tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele está fazendo uma oração que ele vai voltar, ele vai subir ao Pai. O que eu posso entender aqui, amados? Essa dependência que ele tem de Deus vai fazer, está deixando reservado lá um lugar com Deus, né? Saibam disso. Guardem, traz isso para o seu coração essa noite. Eu vou fazer essa obra do Senhor, na vontade do Senhor, porque eu sei que tem um lugar guardado na presença de Deus para mim, para minha casa, para minha família, para meus amigos. Versículo 6: manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, os destes a mim, e eles guardaram a Tua palavra. Fazer a obra de Deus é ter responsabilidade, é caráter, né? Para que assim os outros creiam que Deus está em nossa vida. A importância de aplicar a palavra, praticar a palavra, ser responsável, vai pegar para fazer a obra. Segue em frente, amados. Segue em frente com responsabilidade, mostra caráter. Amados, pecar não é só roubar e matar, não. O pecado vai muito além disso aí. Amados. Versículo 7: agora saibam que tudo o que me deste provém de Ti. Todo dom que recebemos vem de Deus e não devemos usar para benefício próprio, mas para o benefício do corpo da igreja. Né? O dom que Deus dá para cada um de vocês, para cada um, né? Para mim, esse dom é dele. Né? Não deve ser usado só para me beneficiar, mas tem que ser usado para somar o corpo, para somar a igreja. Né? Nem tudo que nos beneficia individualmente nos beneficia coletivamente dentro do corpo de Cristo. Versículo 8: pois me dei a palavra que Tu me deste, e eles receberam verdadeiramente
Conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Fazer a obra de Deus é ter o dever de transmitir a palavra de Deus que está na Bíblia, sem distorcer a palavra, para que possam crer em Jesus e com fé, né? Essa é a verdade, né? É poder transmitir isso aqui para vocês, meus amados, para que vocês possam crer que existe um Deus, para que vocês possam crer que existe um Jesus, para que vocês possam crer na verdade, né? 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Fazer a obra de Deus é interceder por aqueles que estão junto conosco nessa mesma obra. Interceder, o que é intercessão, amados? É orar, né? É orar pelo próximo, é orar por aqueles que estão dentro da sua casa, é orar pelos seus amigos, é orar pelo seu trabalho, é orar pela tua igreja, é orar pelos teus pastores, pela tua esposa, pelos teus filhos, né? Interceder. Finalizando, versículo 10: tudo que tem é teu, tudo que tens é meu, neles sou glorificado. O que eu vejo aqui, amados? União. Deus, Jesus, Espírito Santo, juntos se tornam um, né? Se tornam um só. O que está querendo falar? Unidade, né? Unidade. Precisamos estar unidos nessa obra. Eu acho tão lindo que eu estava lendo Isaías, e ele fala assim, que ele falando sobre uma passagem sobre como será o reino dos céus, né? E ele fala que lá vamos ser felizes. E eu fui buscar hebraico, aramaico, grego, o que ele estava querendo dizer com isso. O que é essa felicidade que vai ter no céu, né? Que vai ter lá. Essa felicidade, amados, ela fala sobre união. Está falando sobre união. Vamos estar unidos no céu, unidos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os irmãos, né? Então, aqui se resume nisso que eu estava falando tudo, né? Sobre o propósito também dessa obra, é a união, né? É estar unido, trazer as pessoas, né, para essa obra, é unir as pessoas do nosso lar, unir as pessoas que a gente gosta, poder apontar ao Senhor Jesus, né? Fazer a obra de Deus é estar unido às pessoas que também estão no mesmo propósito. Amém? Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que em nome de Jesus eu possa ter transmitido para vocês aquilo que Deus quis falar, Deus falou comigo. Eu espero que eu também possa ter derramado em vocês. Espero que essa palavra dê fruto. Dê fruto no coração de